Meu amigo quer se mudar para o Brasil, tá pensando nisso, ele veio de férias, adorou o Brasil e hoje vou te associar à conversa que eu tive com ele. Então, bem-vindo aqui, eu sou o Paul, hoje continuo com minha foliculite, infecção na barba, mas estou tratando, estou tomando Roacutan. Aquilo inclusive está me dando uma depressão severa, mas estou bem, estou me tratando e estou tranquilo aqui para falar sobre esse novo tema, que é o seguinte: meu amigo Pierre, que é um amigo que mora na França e que é um amigo meu há muito tempo, tá querendo se mudar para o Brasil. Ele veio de férias há 15 dias, quer dizer, ele chegou há mais de um mês, mas ele foi embora há 15 dias. E ele gostou tanto que ele tá nessa. Será que eu moro na França? Será que eu moro no Brasil? Será que eu me mudo para o Brasil? Ele já tinha conhecido o Brasil, aliás, no passado. Ele veio 2 vezes antes, essa foi a terceira, e cada vez, inclusive, ele teve o projeto de se mudar para o Brasil, só que depois, por questões burocráticas, ele ficou lá, e por comodismo também. E dessa vez ele está realmente na dúvida seriamente. Então eu falei para ele algumas coisas, porque obviamente ele também perguntou um pouco do meu ponto de vista, e é interessante falar para vocês um pouco disso. Então tem os pontos negativos, né, que eu falei para eles a respeito de se mudar, porque o Brasil, eu escrevi aqui, por exemplo, no meu caderno, o fato de morar aqui, pelo fato de ser um país muito longe, vai te dar talvez mais saudade, porque você não vai para a França o tempo todo. Já o cara que mora em Portugal, por exemplo, aí ele pode ir todo mês ou a cada 2 meses para a França, ou até mesmo mais que isso. Então a saudade, quando você mora longe, ela pode ser maior. Mas a saudade, eu também senti ela, é por picos. Você está no seu dia a dia, você não sente nada, aí você sente um pico de saudade, volta a ser normal. Sente um pico novamente 3 semanas depois, normal. Passou um mês, mais um pico. Só que com o tempo, esses picos, talvez para algumas pessoas aumentem, mas no meu caso diminuíram. Então depois de um ano no Brasil, parei de sentir saudade mesmo, sabe? Foi só no início. E isso eu acredito que para a maioria das pessoas seja assim, sabia? Mas é algo que se discute. Mas no meu caso, pelo menos foi assim. Uma outra coisa é, você tem medo de perder o contato com a sua cultura, porque você vive num país onde as pessoas não têm a vivência que você tem. Então, por exemplo, eu sou francês, vivi em Paris, e no meu caso, tinha muito medo das minhas filhas, particularmente, não viverem as experiências que eu vivi na França. Mas isso também, depois de um tempo, passou, e também eu entendi que, na verdade, elas têm um contato com a avó delas, minha mãe, com o vô, meu pai. Então, minhas filhas têm um contato com a cultura francesa, até porque eu tenho amigos também aqui em São Paulo. Eu vou para a França com uma certa frequência, elas vão também. Então, assim, esse medo também passou para mim. Eu comentei isso com o meu amigo. Tem a questão do trabalho, né? Meu amigo é advogado, mas aí ele teria que fazer uma coisa online, e é o projeto dele fazer um consultório online, e aí ele consegue continuar atendendo. Muito mais fácil do que fazer o necessário para exercer no Brasil. Nem sei como que ele faria, mas certamente teria uma transferência ou retomar estudos. Então é mais fácil continuar com os franceses do que online. Então isso também não é necessariamente um problema, acho que tem que ser bem planejado. E o Brasil, ele tem seus problemas, ele tem a violência, ele tem a instabilidade política, mas aí a gente chega a outra parte, que é os pontos positivos, e aí pesa muito. O último vídeo que eu fiz é sobre os pequenos prazeres no Brasil, porque eu expliquei que o Brasil, a vida no Brasil, ela não é exatamente... Porque, por exemplo, o Brasil não é tão bem estruturado quanto vários países da Europa, economicamente, politicamente, essa é a verdade. Mas os pequenos prazeres fazem tudo o sal do país e da vida aqui, sabe? E por isso que eu digo que eu gosto de morar no Brasil, porque minha vida é uma sucessão de pequenas coisas que são muito gostosas. Então isso era o vídeo anterior. Agora, o que eu posso dizer para complementar a reflexão nesse vídeo é, primeiro, a questão de estrutura para filhos. Então, falei para o meu amigo, se a longo prazo você quer ter filhos, aqui é muito melhor ter uma estrutura, porque os prédios têm playground. Na Europa, nenhum prédio tem playground. Você vai ter também, talvez, mais facilidade por ter uma babá, por ter apoio de família. E também as pessoas gostam mais de filhos. Isso faz uma diferença tremenda, porque na França, pelo menos, o pessoal não é muito chegado a crianças em geral. As pessoas gostam dos seus e pronto. É mais ou menos igual o peido. Desculpa. E
No Brasil, não. No Brasil, as pessoas gostam de criança de qualquer forma, dos outros, nos restaurantes, começar a brincar. Isso faz muita diferença no dia a dia, vai por mim. Pode ter certeza que isso é de se considerar muito. A segurança tem que levar em consideração. Eu mesmo penso nisso porque tenho 2 pré-adolescentes. Mas é aquilo, tem que tentar administrar a tua vida e organizar de uma forma que se protege elas razoavelmente bem. Tem a questão do esporte. Meu próprio amigo perdeu 10 quilos em um mês. Eu até acho curioso que ele tenha perdido tanto peso agora que eu parei para fazer a conta. Mas ele me falou que ele perdeu 10 quilos. Isso porque ele começou a correr, malhar. Ele passou um tempo em Natal, no Rio Grande do Norte, que ele gosta muito. Então lá ele surfava muito também e ele comia muito melhor. Então, mais esporte e uma comida mais saudável é bom, porque, cara, a comida brasileira é muito saudável, eu sempre falei isso. O que ferra são os refrigerantes e a quantidade de açúcar nas sobremesas. Mas se você for pegar o básico, que é o arroz, feijão, salada, frango, ovo, esse tipo de coisa, cara, é muito saudável. E meu amigo falava que na França o que ele come numa base diária vai ser macarrão com queijo ou com creme, porque o francês come muita coisa com leite, com manteiga, então são coisas que são muito mais gordurosas. Então nesse ponto de vista também o Brasil te ajuda a ser saudável. Eu mesmo sou 50 vezes mais saudável no Brasil, eu malho mais, eu passei a beber 2 litros de água, na França eu bebia nem 500 mililitros, porque aqui tem essa conscientização. Parei de fumar, já faz 3 meses que eu não fumo mais. Que mais? Sei lá, jogo futebol. Nossa, cara, eu faço medicina preventiva também. Não posso esquecer, porque o brasileiro tem disso. O francês não tem muita cultura de medicina preventiva. Então, por questão de saúde, o Brasil é bem melhor. Que mais? As praias, né? As praias de vocês são quentes, são tropicais, é gostoso. Nossas praias são gostosas no sul, sabe? No norte, não chegaria a dizer que é gostoso. São lindas, mas são frias. Então, não sei, não sou tão fã assim. Eu prefiro as praias brasileiras. Eu só não gosto muito quando as praias estão com muitas construções. Mas é aquilo, as construtoras têm muito poder no Brasil. Então, em várias praias você vai ter uma praia mais parecida com Miami do que, sei lá, com Paraty. Mas tem umas praias rústicas ainda, tem bastante até. Então, isso é bem gostoso, por mais que seja um detalhe. Então, se ele gosta de surfar no Brasil, é um prato cheio também. Tem a questão também do tempo, né, que faz uma baita diferença. Eu sempre falo disso, mas realmente faz muita diferença, cara. O fato de ter sol todos os dias, eu acho que é algo que é muito de se valorizar. E quando você tem sol, eu me coloco no lugar de vocês. Vocês moram num lugar que tem sol. Então, certamente, para vocês é normal, é comum. E tem até gente que não gosta do sol. Quando você se muda para um lugar que não tem, aí começa a fazer muita falta. É meio que isso, sabe? O sol no Brasil é isso. Agora, eu sei que tem regiões onde tem um sol que é exagerado. Mossoró, eu fui, por exemplo. Eu sei que as pessoas reclamam, mas aí eu entendo também. Aí é porque o sol chega a atrapalhar um pouco na questão do trabalho diário. Teresina deve ser assim, Cuiabá deve ser assim, eu não sei se para quem mora lá. Mas eu entendo o argumento. Mas o cara que mora em São Paulo e reclama do sol, eu acho que é porque ele não morou em algum lugar onde tem sol 4 meses por ano. E falando de sol, a única questão também, isso é um bom gancho para o meu patrocínio, que é Insider, é que você tem que adaptar suas roupas. Eu tinha trazido um monte de camisas de tecido francês quando eu vim aqui. Primeiro que parei de usar camisas, agora eu uso quase sempre camisetas. Camisa polo, não sou muito fã, acho que é muito Faria Limer. Mas eu tinha um tecido que não era adequado ao Brasil. O tecido e o tipo de algodão é diferente. E particularmente esse daqui é uma camiseta da Insider. É uma coisa que eu gosto muito, porque não precisa passar no desbote. Você vê que ela é muito preta. Essa daqui deve ter mais de 1 ano já. E além disso, ela evapora rapidamente o suor. Então, quando tá quente assim, é muito gostoso, é muito leve, fica muito leve. E aí, como é a semana do cliente, até dia 17 de setembro, o cupom não é 12%, é 15%. Então, ao invés de entrar POU 12, você vai entrar POU 15 lá no site, e assim você vai poder aproveitar dessas maravilhosas camisetas. E não só, né? Tem shorts, tem roupas para mulheres também. Então, como já tem descontos com os kits de produtos, esse desconto de 15% até o dia 17, ele vai se adicionar. Então, é desconto em cima do desconto. O link está abaixo,
e o cupom é POU15 até dia 17 de setembro. E enfim, tem o astral das pessoas. E aí eu não resisto à ideia e vontade de mostrar esse vídeo para vocês, que é de uma brasileira que morou 9 anos na Europa e que falou aquilo. É um vídeo de mais ou menos 1 minuto. Eu morei quase 10 anos na Europa e do nada eu decidi voltar pro Brasil. Eu acho que a gente glamoriza muito morar fora, mas a realidade é muito diferente. Eu fiz o meu ensino médio em Paris. Todo Natal eu voltava pro Brasil e era a parte mais feliz do meu ano. Não só eu podia ver a minha família, mas eu podia comer coxinha, pão de queijo na padaria, aproveitar o sol que fazia muita falta na Europa, especialmente em Amsterdã. Mas o mais importante pra mim mesmo era o calor e a bondade das pessoas mesmo, sabe? Você troca uma ideia com a pessoa bem genuinamente, ou quando alguém realmente quer te ajudar, quando você tá com um problema e eles dão um jeitinho de te ajudar. Por que não, sabe? Porque o brasileiro, a gente sabe todo mundo na merda, então a gente sempre dá um jeito de ajudar o outro. Na Europa era muito ao contrário. É isso, eu concordo 200%. As pessoas são mais acessíveis, mais simpáticas, o astral é melhor, não tem o costume de reclamar. Eu ouvi de algum neurocientista do TikTok, ou seja, um cara sem credibilidade, certamente, mas assim, eu até acredito no que ele falava, que é que o cérebro ele é plástico e se você começar a reclamar e pegar esse costume de reclamar, se torna um hábito mesmo, se torna um vício do seu cérebro. E eu acho que o francês tem muito disso, simplesmente tem muito disso. A gente reclama muito, não tem só lados negativos, né? A gente tem uma sociedade também onde a gente conquista mais, a gente vai em busca dos direitos, mas você vê que no dia a dia as pessoas não têm um astral tão alto quanto o brasileiro. Isso faz muita diferença. E para a solidão também, os velhos, os idosos de vocês, eles sofrem menos com a solidão do que na Europa, porque justamente tem mais amigos, são mais leves, a vida é mais leve, as pessoas costumam ter amigos até mais velhos, brincar mais, então tudo isso faz muita diferença. Eu percebo a diferença. Mas é isso, cara, não tô negando e não tô cuspindo no prato também. A França é um baita país, ele tem outras vantagens, tem brasileiros que adoram viver na França porque tem outras vantagens que no Brasil não tem. Mas é aquilo, é isso que eu falei pro meu amigo, eu torço para ele vir no Brasil, eu me vejo a longo prazo viver no Brasil, principalmente por essa questão de tempo e de pessoas, que são dois argumentos que para mim faz muita diferença. E é isso, pode deixar nos seus comentários, aliás, nos comentários, seus comentários. Embaixo vou deixar também a minha agenda de show e no mesmo link você vai ter acesso à minha escola de francês. Escola Voilà. Você pode aprender em poucos meses. Não deixe de aproveitar. Beijo, até breve.